Boa tarde a todos vocês. Vamos aproveitar que não tivemos aula hoje para fazer uma atividade aqui do livro do aluno. Todos vocês têm esse livro aí lá do primeiro bimestre. É uma atividade que fala sobre o peixe-boi, tá? Nós vamos explorar as seguintes páginas. A página 14, página 15 e a página 16. Essas três páginas que nós iremos trabalhar. Então, nós temos a história aqui do peixe-boi, eu vou ler juntamente com vocês, e após a leitura, se você precisar ler mais de uma vez, faça isso, você irá responder as questões A, B, C e D, e também faremos a quarta questão, essa quarta questão aqui. Essa outra aqui, lembro que nós fizemos uma relação de lendas indígenas, cada um falou uma lenda indígena, é para essa questão aqui que nós iremos fazer em sala de aula. E só dará para nós fazermos essa segunda questão aqui, da página 17, só quando nós fizermos essa daqui. Então, a tarefa de hoje é somente sobre o texto Peixe-Boi. Vou ler junto com vocês, vou lá para a minha área de trabalho. Veja aqui a imagem do peixe-boi, que é animal lindo, né? Um animal lindo, interessante. E tem aqui o comando aqui que diz o seguinte, olha, é uma narrativa indígena, tá? É uma lenda, é um mito que nós vamos ver a seguir, escrito por Josélia Dias, lendo e escrevendo narrativas indígenas. Primeiro passo nós vamos ler. Veja o que diz o comando da primeira questão aqui, ó. Observe a imagem a seguir e converse com seus colegas. Nós vamos fazer essa conversa mental aí, mas é importante que cada um faça essa análise, faça essa leitura aqui do peixe-boi, esse animal interessante. Aí tem algumas perguntas aqui, ó. Você conhece o animal da imagem? Se sim, sabe o nome dele? Você conhece alguma lenda que tenha esse animal como personagem? Particularmente, eu não conheci essa lenda escrita pela Josélia Dias. Tá? E aqui nós iremos fazer somente em sala de aula, então não se preocupe quanto a essa segunda questão. Nós iremos lá para a leitura do texto, tá? Aqui a leitura do texto, que é o que nós vamos fazer agora. Então veja o que diz aqui, ó. Aqui que eu disse, ó, o texto é de Josélia Dias, está no livro Mitos e Lendas do Amapá, de 2020, e o texto está na página 100. Então eu não conhecia, achei muito interessante a história, esse mito, essa lenda de como os indígenas imaginam que surgiu o peixe-boi. Então acompanhe comigo a leitura aqui, vejam lá, o peixe-boi. Dizem que há muito tempo, muito antes da Mãe das Águas comandar os rios, os animais brigavam pelo domínio da terra. A coruja proclamava sua inteligência, o leão sua majestade, o rinoceronte sua força, o elefante sua memória, o sabiá seus dons de cantar, a cobra seu veneno mortal, o macaco sua agilidade de locomoção. O boi, o boi, por mais que tentasse, não encontrava atributos para pleitear cargo de tamanha importância. Era desengonçado e lerdo, seu mugido em nada assemelhava-se ao canto do sabiá e, em força, não se equiparava ao rinoceronte. Também não tinha a memória privilegiada do elefante, e seria um insulto achasse mais sábio que a coruja. Certo dia, quando se encontrava à beira de um igarapé, o boi viu o reflexo da lua na água e imaginou que fosse um tesouro. Sem pensar duas vezes, o boi mergulhou para buscá-lo, e assim torna-se rei por sua riqueza. Tupã,
compadecido de tamanha inocência, o transformou em um peixe, preservando também algumas características bovinas. Assim nasceu o peixe-boi, exemplar magnífico dos rios da água doce e único de sua espécie. Bem interessante essa história, né? Então veja que agora, baseado nesse texto, vocês irão fazer as questões A, B, C e D. Veja o que diz aqui na questão A. Eu vou aqui para o meu local de trabalho. Veja o que diz aqui. Ó. Qual animal é o personagem principal? Vejam que aqui nesse texto nós temos 2 pontos de interrogação. Como já discutimos sobre isso, o ponto de interrogação indica pergunta. Então nós temos 2 perguntas aqui e vocês vão precisar dar 2 respostas, viu? A primeira pergunta diz: qual animal é o personagem principal do texto? Vocês vão dizer qual é o personagem principal e depois no que ele se transforma. É bem simples, se você ler o texto com atenção, com calma, e se precisar ler mais de uma vez, você vai descobrir essas respostas aqui. Ó. Veja o que diz a letra B aqui. Ó. Quais eram os atributos que cada animal tinha para brigar pelo seu domínio na Terra? Então, vocês vão observar isso bem aqui. Ó. Por exemplo, começando pela coruja. Qual era o atributo da coruja? O que ela tinha de mais importante? Que destacava ela? Está aqui, ó, sua inteligência. Então, a coruja tinha a sua inteligência, o leão, a sua majestade, o rinoceronte, a sua força. Tá? Eu vou iniciar para vocês aqui. Então, quais eram os atributos que cada animal tinha para brigar pelo domínio da terra? Então, eu vou começar aqui, ó. A coruja veja bem aqui, ó, sua inteligência, você vai separar por vírgula, tá? O próximo vem o leão, sua majestade. E assim você vai escrevendo, tá certo? Coloque em todos os animais que é citado no texto. Eu só iniciei para vocês, mas é isso que a questão B está querendo saber. Quais eram os atributos de cada animal, que cada animal tinha. Então você vai citar todos. A letra C está querendo saber que atributo levou Tupã aqui, ó. Que atributo levou Tupã a transformar o boi em peixe? O que é que o boi tinha de importante que fez com que Tupã ficasse, como diz o texto aqui, ó, ficasse compadecido? Veja que Tupã que ficou compadecido. Se você tiver dúvida na palavra, pesquise, procure no dicionário. Que fez Tupã ficar compadecido e transformou o boi em peixe, porque ele caiu no igarapé, como nós vimos na história, e poderia morrer, na verdade, poderia morrer. Aí Tupã veio e interviu, e transformou ele no peixe, mantendo algumas características de boi. E nós temos essa imagem aqui, ó, de acordo com a lenda indígena, tá certo? De um peixe-boi. A letra D é pessoal. Veja o que diz bem aqui, ó. Você concorda que o peixe-boi é um ser único e diferente? Aqui está o lembrete de... Então, uma vez que essa pergunta aqui é uma pergunta pessoal, porque está pedindo a sua opinião, se você concorda que o peixe-boi é um ser único e diferente,
Independente de qual for, se você concorda ou não, você vai ter que justificar a sua resposta. Você concorda que o peixe-boi é um ser único e diferente? Você pode dizer, exemplo aqui, você pode dizer sim, concordo, mas tem que justificar por que você concorda que o peixe-boi é um ser único e diferente. E você também pode não concordar, pode dizer não concordo, mas também tem que justificar por que você não concorda, tá? É uma pergunta pessoal. Na página 16, nós iremos fazer somente essa quarta questão aqui. Vejam o que diz o comando da quarta questão. Você se lembra do texto A Cobra Sofia? Se você não lembra, eu vou levar vocês lá para o texto agora, tá? Olha lá o texto A Cobra Sofia, está bem aqui. É esse texto aqui que está na página 12. Eu recomendo que você leia novamente, porque você vai precisar das informações aqui desse texto para fazer essa questão. Você se lembra do texto A Cobra Sofia, que leu no capítulo anterior? Complete o quadro a seguir, comparando aquele texto com o que você leu nesse capítulo agora. Então, nós vamos comparar aqui o texto da Cobra Sofia com o do peixe-boi. Tá? Então, veja que tem essas três questões bem aqui. Ó. Tem essas três questões aqui que nós vamos entender como pergunta. Olha aqui. Ó. Ser mítico, ou seja, qual é o ser que tem relação com um mito, com a lenda, lá no texto da Cobra Sofia? É o Boto Tucuxi. E o do peixe-boi é o Tupã. Mas não é o boi, não. O boi, ele não é o ser mitológico. O ser mitológico aqui é o deus Tupã. Tá? O boi, ele existe na vida real. Tá? Não faz parte de um mito. Na história do peixe-boi, o ser mítico, ou aquele que faz parte do mito, é o Tupã. Continuando, olha aqui. Ó. Qual é o ser que foi transformado na história da Cobra Sofia? Leiam lá, foi a Sofia. Tá? E na história do peixe-boi, qual foi o ser que foi transformado? Vocês vão completar aqui. E a outra está querendo saber, depois da transformação, a Cobra Sofia se transformou em quê? Depois da transformação, lá na história da Cobra Sofia, a Sofia se transformou em quê? Aí você vai colocar aqui. Depois da transformação, o animal que vocês vão colocar aqui, ele se transformou em quê? É só isso que é para fazer. É só para vocês entenderem os dois textos, porque a complementação, que é essa questão aqui, nós iremos fazer em sala de aula, por isso que foi pedido que vocês dissessem, que vocês escolhessem uma narrativa indígena, uma lenda indígena. E eu tenho essa relação para a próxima aula. E somente quando nós fizermos essa questão aqui, ó, é que nós iremos fazer a autoavaliação. Então, por enquanto, essa atividade de português ela vai se resumir somente nessa questão aqui, que é bem pequena. Opa. E nas questões A, B, C e D, que é baseada no texto do peixe-boi. E não esqueçam de ler novamente o texto da Cobra Sofia, ok? É isso. Já já eu vou mandar uma de matemática para vocês.